As Aventuras da Vovó. Histórias que encantam gerações. Naquela tarde empoeirada, Clara decidiu visitar o sótão. Um lugar que sempre teve cheiro de mistério, cheio de coisas esquecidas. A escada rangia sob seu peso, como se fizesse questão de lembrar os passos de uma senhora que já carregava muitas vivências. Quando chegou lá em cima, os olhos dela brilharam ao ver uma caixa antiga de madeira coberta de pó, como um tesouro perdido no tempo. "O que será que tem aqui?" ela murmurou, um sorriso tímido se esboçando em seu rosto. Ao abrir a caixa, uma série de cartas amarrotadas e fotografias desbotadas saltaram aos seus olhos. A primeira carta tinha uma caligrafia delicada, quase como se quisesse sussurrar segredos. Clara começou a ler e o coração dela acelerou. As cartas falavam de uma linhagem cheia de heróis e traidores. Ancestrais que participaram de batalhas, amizades e traições que moldaram a história do país. Era como se ela estivesse dentro de uma novela de época, cheia. Ele sabia que Clara estava descobrindo algo que poderia mudar tudo. "Vovó, o que está acontecendo?" perguntou, aproximando-se cautelosamente. O olhar de Clara estava perdido entre as letras amareladas e as imagens de pessoas que quase pareciam vivos novamente. Uma foto, em particular, a fez parar. Um homem com um olhar intenso, que Clara reconheceu como um ancestral famoso, ligado a eventos controversos. Mas havia mais. Clara percebeu que não eram apenas memórias de coragem. Também havia documentos que falavam de dinheiro, traições familiares e um primo distante, Armando, que parecia ter planos obscuros. Ele sempre teve interesse na história da família, mas nunca tinha sido simpático. Clara sentiu um frio na espinha. "O que ele quer? Por que está tão interessado em nosso passado?" pensou rapidamente. Uma sombra de dúvidas a assolumbrava. Ela precisava entender tudo isso, não apenas por sua própria identidade, mas por Lucas, que parecia estar cada vez mais dividido entre a tradição e a modernidade. A necessidade de saber a verdade sobre sua família tornou-se quase uma obsessão. Então jogou as cartas na mesa e começou a conectar os pontos. Com cada revelação, ela e Lucas enfrentavam a possibilidade de perder algo precioso, a imagem que tinham de quem eram. A verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser uma arma poderosa. E nessa busca um sentimento profundo de medo os envolvia. E se Armando viesse para desvendar segredos que deveriam permanecer ocultos? Enquanto Clara analisava cada palavra, o coração dela parecia explodir. A relação entre passado e futuro nunca foi tão ameaçada. E nesse emaranhado de emoções, um pensamento insistente batia em sua mente. Até onde você iria para proteger a verdade de sua família? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara analisava as cartas, uma respiração difícil se fez ouvir. Um leve tremor percorreu seu corpo. Lucas percebeu. Inclinou-se mais perto e a tocou no ombro. "Vovó, você está bem?" O olhar dele estava entre a preocupação e a curiosidade, mas Clara estava absorta nas palavras escritas, em pensamentos sombrios. Algo não estava certo. De repente, um estalo ecoou na sala.
Parecia um barulho vindo do andar de baixo. Clara e Lucas trocaram olhares, os corações disparados. "O que foi isso?" perguntou Lucas, a voz trêmula. Clara não sabia, mas um impulso a fez descer as escadas rapidamente, com Lucas logo atrás. Quando chegaram ao andar de baixo, o estômago de Clara apertou. A porta da sala estava entreaberta e a luz do corredor iluminava uma figura sombria que, dentro da escuridão, parecia examinando algo com muito interesse. "Alguém tá aqui?" Clara chamou, tentando manter a voz firme. Lucas se encolheu atrás da avó, observando a cena com medo. "Eu poderia perguntar o mesmo, vovó", respondeu Armando, com um sorriso cruel. "Mas já que estou aqui, posso aproveitar a oportunidade de obter algumas respostas." Ele avançou um passo e Clara sentiu um frio na espinha. O que ele queria com elas? Sabia que eles estavam prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. "Você não tem nada que procurar aqui", Clara gritou, mas a voz dela tremia. Ele se aproximou mais, quase como se fizesse questão de intimidá-las. "Ah, mas você está muito equivocada, querida vovó. A verdade é que eu já sei mais do que você imagina." E nesse momento, ele levantou um envelope amarelado que parecia ter um peso especial. Isso é o que você e Lucas deveriam temer." Ao abrir, as palavras "Testamento de Miguel", escritas em letras grandes, se destacaram. O coração de Clara parou. Miguel era o nome de seu pai. Pulsos de medo ecoaram em seu peito. O que Armando sabia que ela não sabia? Lucas estava em choque, observando tudo com uma intensidade palpável. "O que você quer dizer?" Ele fez a pergunta, mas sua voz saiu quase como em sussurro. Armando soltou uma risada baixa, um tom que gelou o ar. Antes de morrer, seu pai revelou segredos sobre a família. Segredos que podem mudar sua visão sobre tudo e todos. Ele deu um passo à frente, como se aquilo fosse a cena final de um filme onde todos os mistérios seriam desvendados. "Mas eu sou generoso. Posso deixar vocês saberem o que está escrito se estiverem dispostas a pagar o preço." Um nó se formou na garganta de Clara. "Que preço?" A pergunta saiu tremida, mas ao mesmo tempo a determinação a forçava a permanecer firme. Não havia volta agora. "Um simples favor. Algo que pode deixar você e Lucas no centro de uma nova história", disse Armando, a expressão entre o sério e o provocativo. Clara percebeu que estava em um jogo e as regras mudavam conforme a tensão aumentava. O silêncio pairou na sala, os batimentos cardíacos reverberando como tambores. E no fundo, ela sabia que qualquer decisão que tomasse poderia levar à ruína da imagem que sempre teve da família. O que Armando pretendia realmente? O que poderia ser mais devastador do que os segredos guardados em cartas? O clima estava pesado. Clara e Lucas estavam entre a espada e a parede. O que ele tinha em mente? E enquanto o medo e a tensão emaranhavam-se, a única certeza que restava era uma pergunta insistente. Até onde eles estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? A resposta estava prestes a desmoronar tudo o que conheciam. O silêncio na sala se estendeu como um fio suspenso no ar. Clara encarava Armando. Cada palavra que ele soltava parecia uma faca, cortando a tensão. O envelope nas mãos dele parecia brilhar, como se os segredos dele estivessem chamando. O tremor nas pernas dela aumentou. Que preço!
A voz de Clara quase falhou, mas essa urgência empurrou-a adiante. Um simples favor, nada demais, disse Armando, com um sorriso que não chegava aos olhos. Basta que você e Lucas façam uma pequena pesquisa. Um favor em troca desse testamento. Não é muito, não é mesmo? Ela olhou para Lucas, o medo estampado em seu rosto, e seu coração disparou. O que ele estava planejando? Uma onda de aversão a Armando a invadiu. Ele sempre foi alguém que jogava com as palavras, manipulando como quisesse. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. O que você realmente quer, Armando? Ele deu um passo à frente. E Clara se encolheu involuntariamente. Já te disse, vovó. Seu pai, Miguel, ele teve uma vida dupla. As cartas que você encontrou? Elas falam da bravura dele na guerra, mas há muito mais que você ignora. A voz dele era persuasiva, como um mantra que penetrava sua mente. Mentira! Lucas gritou, sem conseguir conter a indignação. Mas a expressão de Clara se transformou. O que Armando queria realmente? Se você quer arrancar a verdade do passado, precisa estar disposta a jogar o seu jogo, disse Armando, lentamente abrindo o envelope. Miguel deixou algumas coisas interessantes. Coisas que poderiam te envergonhar, Clara. Ela ficou fria. O que ele tinha em mente? Algo na expressão de Armando a fez hesitar. Era uma mistura de satisfação e algo mais profundo, quase maligno. De repente, um estrondo ecoou pela casa. Um barulho alto que fez tudo tremer. Armando voltou-se surpreso. Clara rapidamente olhou para Lucas, que estava em choque, segurando a mão da avó com força. Mais uma batida, desta vez vinda da porta dos fundos. — O que é isso? Clara sussurrou, o coração dela disparando. — Ah, isso! Talvez a verdade esteja batendo à sua porta! Armando respondeu com um sorriso, mas seu olhar estava agora concentrado no ruído. Clara não pensou duas vezes. — Fica aqui! Ela puxou Lucas para o lado e os dois se... Uma sombra se projetou na porta e Clara parou. Não era qualquer sombra. Era familiar. Uma voz abafada ecoou pela casa. — Clara! Lucas! Abre a porta! Era a voz de Mariana, sua irmã, que estava desaparecida há anos. O mundo de Clara desmoronou. Como ela estava lá? E por que ninguém havia falado sobre isso? Mariana? Clara mal conseguiu pronunciar as palavras. — É você? Armando olhou para Clara e naquele instante tudo fazia sentido. Ele tinha um plano muito mais profundo. A verdade nunca vem sozinha, querida. Sempre traz suas consequências. Seus olhos brilhavam e Clara sentiu o ar congelar ao redor dela. A porta se abriu com um estalo e Mariana entrou, sua expressão confusa. — O que está acontecendo aqui? Eu ouvi que você estava aqui, Clara. Mariana, você está viva! Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara e por um momento toda a dor foi esquecida. Mas no olhar de Armando havia algo mais. Como se ele fosse o maestro de um espetáculo sinistro. Por que você nunca me procurou? Clara não conseguia entender. O nó na garganta se aperta ainda mais. — Como você? Precisamos conversar. O que eu sei sobre o passado de nossa família é mais do que você imagina. A voz de Mariana estava carregada de segredos. Ao fundo, Armando observava, satisfeito. Vão precisar de muito mais do que isso se quiserem enfrentar a verdadeira história. E esta é só a ponta do iceberg.
Clara via agora um novo caminho se formando diante dela. O que Armando sabia? Por que sua irmã estava de volta? O que mais poderia ser revelado? O coração dela disparava com uma nova mistura de esperança e medo. Enquanto olhava para Mariana, Clara entendeu que essa reviravolta era só o começo. O que ela sabia estava prestes a mudar. E uma pergunta ecoava na mente dela. Até onde estariam dispostas a ir para descobrir a verdade que mudaria tudo? Mariana entrou na cozinha, sua presença quebrando a tensão acumulada como um cristal sendo estilhaçado. O olhar de Clara estava cheio de emoção, mas também de confusão. Como a irmã, que todos acreditavam estar desaparecida, poderia estar ali viva? O coração dela disparava, misturando a alegria e o medo indescritível. Armando observava, um sorriso satisfeito nos lábios, quase parecendo se deliciar com o choque visível nos rostos de Clara e Lucas. Mariana, você tem que me contar, Clara exclamou, a voz trêmula, enquanto as lágrimas escapavam dos olhos. O que aconteceu? Todos achávamos que você estava morta? Mariana completou, a voz cheia de amargura. Ah, vovó, você sabe que a morte é só uma questão de perspectiva. O tom de Mariana mudou e um frio percorreu a espinha de Clara. Algo estava errado. O que ela queria dizer com isso? Você se meteu em problemas, não é? Disse Lucas, passando prova entre a surpresa e o medo. O que quer dizer com isso, Mariana? Mariana olhou para Lucas, os olhos brilhando, de forma que transpareciam segredos não revelados. Temos pouco tempo. O Armando sabe mais do que está dizendo. O que ele quer, nem mesmo eu sei direito. Mas o que ele tem pode destruir tudo que construímos. Uma ruga de preocupação surgiu na testa de Clara. Se você estiver envolvida com ele, então... Esperem! Armando interveio, seu semblante mudando. Eles não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Ele avançou, mas Clara moveu-se rapidamente, bloqueando sua passagem. Chega! Você não vai fazer nada com minha família! Os olhos dela ardiam com uma determinação feroz. Mas Armando soltou uma risada baixa, maliciosa. Ah, Clara, você vai se surpreender. A verdade é que a vida de Miguel nunca foi o que pareceu. As cartas que você encontrou são só o começo. Seu pai... Ele escondeu muito mais de vocês. Mariana pareceu hesitar, os olhos sutilmente desviando. Ele não foi quem você pensa, Clara. Nossa família é feita de mentiras e segredos. Tudo começou com Miguel e não termina bem. O que ele estava sugerindo? O ar ficou pesado com as palavras não ditas e Clara sentiu um aperto no peito. Então, com um movimento rápido, Armando tirou uma pequena caixa dourada de seu bolso e a abriu. Um brilho intenso jorrou na sala. Dentro havia uma joia antiga, reluzente como o espelho, mas o que deixou Clara paralisada foi a insígnia gravada nela. Isso aqui pertence ao verdadeiro herdeiro da família. A revelação ecoou pelos cantos da cozinha. Você está mentindo. O que você quer dizer com o verdadeiro herdeiro? Clara gritou, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. Armando sorriu, agora em um estado de êxtase ao ver o desespero da avó e do neto. Se você quer saber a verdade, deverá me ouvir. Miguel não era apenas um soldado heróico, ele era parte de algo muito maior. E a joia é a chave para o passado que você não conhecia e um futuro que poderá não existir se não agirmos rápido. Nesse exato momento, uma vibrante luz emanou da joia.
completando-se em um espectro radial que tocou os rostos de todos na sala, como se desenhasse figuras etéreas no ar. Então, num lampejo, tudo ficou escuro. Um som estrondoso rasgou o silêncio, como se o próprio tempo estivesse se rompendo. Uma força invisível despedaçou a atmosfera. A fumaça subiu, ofuscando a visão. Clara sentiu um calor intenso, quase como se a verdade estivesse pulsando ao seu redor. Quando a fumaça se dissipou, todos estavam paralisados, mas Armando, surpreendentemente, não estava mais ali. Em seu lugar, uma folha de papel flutuava, caindo lentamente ao chão. Clara se agachou para pegá-la. As palavras eram impossíveis de ignorar. Se você deseja descobrir o que realmente aconteceu, então lembrem-se, tudo é comum, exceto a verdade. Com isso, um nó crescendo em seu estômago, Clara olhou para Mariana e Lucas, os três trocando olhares confusos. Quem é você realmente, Mariana? A pergunta escapuliu da garganta de Clara. Era uma interrogação carregada de pavor e esperança, mas naquele momento Mariana hesitou e Clara percebeu a sombra de uma dúvida no olhar da irmã. O que mais elas não sabiam? Havia um silêncio profundo na sala, onde apenas o som de corações acelerados preenchia o ar. Tinha algo muito mais profundo que os envolvia. Clara levou a mão ao peito. O peso dos segredos parecia mais real do que nunca. A busca pela verdade havia se transformado em um labirinto, onde cada esquina poderia levá-los a um abismo. No fundo, uma pergunta ecoava: até onde elas estariam dispostas a ir para descobrir a verdadeira face de sua família? Mariana entrou na cozinha, sua presença quebrando a tensão acumulada, como um cristal sendo estilhaçado. O olhar de Clara estava cheio de emoção, mas também de confusão. Como a irmã, que todos acreditavam estar desaparecida, poderia estar ali viva? O coração dela disparava, misturando alegria e um medo indescritível. Armando observava, um sorriso satisfeito nos lábios, quase se deliciando com o choque visível nos rostos de Clara e Lucas. Mariana, você tem que me contar! Clara exclamou, a voz trêmula enquanto lágrimas escorriam pelos olhos. O que aconteceu? Todos achávamos que você estava morta. Mariana completou, a voz cheia de amargura. Ah, vovó, você sabe que a morte é só uma questão de perspectiva. Muda. O tom de Mariana mudou e um frio percorreu a espinha de Clara. Algo estava errado. O que ela queria dizer com isso? Você se meteu em problemas, não é? Disse Lucas, misturando preocupação com um fio de coragem. O que quer dizer com isso, Mariana? Mariana olhou para Lucas, os olhos brilhando de forma que transpareciam segredos não revelados. Temos pouco tempo. Armando sabe mais do que está dizendo. O que ele quer, nem mesmo eu sei direito. Mas o que ele possui pode destruir tudo o que construímos. Uma ruga de preocupação surgiu na testa de Clara. Se você estiver envolvida com ele, então... Espere, Armando interveio, seu semblante mudando. Elas não têm ideia do que estão prestes a descobrir. Ele avançou, mas Clara moveu-se rapidamente, bloqueando sua passagem. Chega! Você não vai fazer nada com minha família. Os olhos dela ardiam com uma determinação feroz. Mas Armando soltou uma risada baixa, maliciosa. Ah, Clara, você vai se surpreender. A verdade é que a vida de Miguel nunca foi o que pareceu.
As cartas que você encontrou, elas são só o começo. Seu pai, ele escondeu muito mais de vocês. Mariana pareceu hesitar. Ele não foi quem você pensa, Clara. Nossa família é feita de mentiras e segredos. Tudo começou com Miguel e não termina bem. O que ela estava sugerindo? O ar ficou pesado com as palavras não ditas e Clara sentiu um aperto no peito. Então, com um movimento rápido, Armando tirou uma pequena caixa dourada de seu bolso e abriu. Um brilho intenso jorrou na sala. Dentro havia uma joia antiga, reluzente como um espelho. Mas o que deixou Clara paralisada foi a insígnia gravada nela. Isso aqui pertence ao verdadeiro herdeiro da família. A revelação ecoou pelos cantos da cozinha. Você está mentindo! O que você quer dizer com verdadeiro herdeiro? Clara gritou. Se você quer saber a verdade, deverá me ouvir. Miguel não era apenas um soldado heróico. Ele era parte de algo muito maior. E essa joia é a chave para o passado que você não conhecia. E um futuro que poderá não existir se não agirmos rápido. Nesse momento, uma vibrante luz emanou da joia, iluminando os rostos de todos na sala. De repente, Clara ouviu um barulho intenso vindo de fora da casa. A porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma figura entrou, respirando pesadamente. Era um homem alto, com um olhar determinado e uma expressão de urgência. Vovó! Lucas! Ele gritou com um desespero palpável. Precisamos sair agora! A verdade está prestes a explodir. Quem é você? Clara perguntou confusa. O homem parecia familiar. Eu sou Mateus, o irmão de Miguel. A revelação caiu como uma bomba. Clara o encarou incrédula. E você, Clara, é a única que pode nos salvar. Salvar de quê? Lucas perguntou, a voz tensa. O que Armando trouxe à tona vai colocar a vida de todos em risco. Miguel não morreu por acaso. Ele tentou proteger vocês de algo sombrio. Armando olhou para Mateus, em choque. Você não pode estar aqui. Isso compromete tudo. É hora de acabar com essa farsa. Mateus gritou, olhando diretamente para Armando. Se você quer saber a verdade, terá que encarar suas consequências. O clima estava carregado e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia sobre sua família? As respostas estavam cada vez mais próximas, mas a verdade parecia prestar-se a ser muito mais perigosa do que qualquer um deles poderia imaginar. E enquanto Mateus se virava para Clara, o olhar dele era um misto de determinação e medo. A sala parecia estar girando e uma pergunta ecoava na mente dela. Até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdadeira face de sua família? A resposta, sem dúvida, mudaria tudo. Mateus olhou diretamente para Clara e seu olhar era como um véu rasgado que revelava uma verdade oculta. Clara, você precisa entender que o que está em jogo é maior do que nós. O que Armando quer é algo que pode mudar tudo. Clara estava confusa, mas a urgência não. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com meu pai? A ansiedade subia como um vapor denso e suas mãos começaram a tremer. Ele estava envolvido em algo que você não consegue imaginar. Algo tão perigoso que ele decidiu se esconder. Não foi apenas a guerra. Miguel tinha inimigos poderosos e ele fez promessas que agora podem nos custar a vida.
Mateus falou rápido, como se as palavras quisessem escapar de sua boca antes que o tempo se esgotasse. Mas por que Armando está aqui? O que ele sabe? Lucas perguntou, sua voz reflexiva, mas cheia de tensão. Ele não é só um primo distante. É alguém que quer assumir o que pertencemos. A verdade das cartas que você encontrou, Clara, é apenas o começo. Miguel tinha um legado e Armando quer reivindicá-lo. A expressão de Mateus se endureceu. Chega de rodeios. O que você está tentando me dizer? Clara exigiu, a frustração transbordando em sua voz. No fundo, ela sabia que estava prestes a ouvir algo devastador. Mateus respirou fundo. O que você não sabe é que Miguel tinha um irmão, meu pai. E quando Miguel desapareceu, ele foi quem tomou o controle da sua verdadeira herança. Armando é o representante legal desse patrimônio. E esse é o desejo dele. O que ele possui representa poder. O silêncio tomou conta da cozinha. A revelação deixou Clara paralisada. Você está dizendo que Armando... é meu tio? A confusão fez seu estômago apertar. Mas como minha mãe nunca mencionou isso? Ela escondeu, Clara. Escondeu para proteger você e Lucas para que não se tornassem alvo de uma guerra de família. Mateus disse, sua voz agora carregada de emoção. Ela fez um juramento e agora tudo está prestes a desmoronar. Você e Lucas são a chave. E ele sabe disso. Armando sequer se moveu, mas seu olhar penetrava Clara como um punhal. Ele sabia onde a conversa estava indo e não estava feliz. Esperem! Armando interveio, sua voz agora suave, mas cheia de veneno. Ainda não entenderam a profundidade do buraco em que estão se enterrando. Não apenas Miguel escondeu segredos, ele também deixou uma carga que pode acabar com todos nós. E a única maneira de evitar isso é seguindo as minhas condições. As condições! Clara sentiu o coração disparar. Aquele homem era um predador e os instintos dela gritavam para que se afastasse. Se vocês querem a joia e toda a verdade que ela carrega, precisarão me dar acesso ao que é meu por direito. Estou disposto a negociar, mas o que quero é muito mais do que você imagina. Armando sorriu, mas a expressão era de um lobo prestes a atacar. Mateus olhou para Clara, o desespero em seus olhos se acumulando. Não se deixe levar. Ele não é confiável. Mas, naquele momento, um clangor estrondoso ecoou pela casa, vindo da porta da frente. O som de vidro quebrando era como um aviso de que algo muito além deles estava prestes a acontecer. Sem pensar, Clara se virou para ver o que era. A cena que se desenrolou fez seu coração parar. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala, gritando e apontando armas. Uma onda de pânico tomou conta dela. O que está acontecendo? Lucas gritou, sua voz afiada pela adrenalina. Eles estão atrás da joia! Armando gritou, seu rosto deles transformando-se em uma máscara de terror. Precisamos sair daqui agora! Você trouxe isso para cá! Clara gritou, sem conseguir conter a raiva. Eu não sabia! Eles estão atrás de mim! Armando estava em pânico e sua natureza maligna se dissipou, revelando alguém que também estava em perigo. Mas o intervalo de tempo parecia se esticar e Clara percebeu que a verdade estava muito além do que ela pensava. As revelações e as mentiras se davam as mãos, dançando em torno dela como sombras. E agora a vida deles dependia de decisões que precisavam ser tomadas em um instante. Aqui estava ela, à beira do abismo, e a única certeza era que as respostas que procuravam trariam consequências inimagináveis. O que eles estavam prestes a descobrir poderia arruinar tudo. Assim, a pergunta pairou no ar, insuportável. Até onde cada um estaria disposto a ir para proteger ou descobrir a verdade?
Mateus olhou diretamente para Clara, e seu olhar era como um véu rasgado que revelava uma verdade oculta. Clara, você precisa entender que o que está em jogo é maior do que. Clara estava confusa, mas a urgência na voz de Mateus a fez se concentrar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com meu pai? A ansiedade subia como um vapor denso. Suas mãos começaram a tremer. Ele estava envolvido em algo que você não consegue imaginar. Algo tão perigoso que ele decidiu se esconder. Não foi apenas a guerra. Miguel tinha inimigos poderosos e ele fez promessas que agora podem nos custar a vida. As palavras saíam rápido, como se Mateus temesse que se hesitasse, a verdade escapasse. Mas por que Armando está aqui? O que ele sabe? Lucas interveio, sua voz cheia de tensão. Ele não é só um primo distante. É alguém que quer assumir o que pertencemos. A verdade das cartas que você encontrou, Clara, é apenas o começo. Miguel tinha um legado e Armando quer reivindicá-lo. A expressão de Mateus se endureceu e Clara sentiu a pressão do medo crescendo. Que legado? O que você está tentando me dizer? Clara exigiu, a frustração transbordando em seu tom. Dentro dela, uma tempestade de emoções se formava a cada palavra. Mateus respirou fundo. O que você não sabe é que Miguel tinha um irmão, meu pai. E quando Miguel desapareceu, ele foi quem tomou o controle da sua verdadeira herança. Armando é o representante legal desse patrimônio. E isso é o que ele quer, o que lhe pertence. Silêncio. A revelação deixou Clara paralisada. Você está dizendo que Armando é meu tio? A confusão apertava seu peito. Mas como? Minha mãe nunca mencionou isso. Ela escondeu para proteger você e Lucas. Ela sabia que se você soubesse, poderia despertar antigos inimigos. Mateus disse olhando para Armando com fúria. E agora eles estão aqui. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo violento ecoou na casa. A porta da cozinha se abriu com um estalo e uma figura encapuzada entrou. O bandido se aproximou, os olhos ardendo com uma determinação feroz. Clara sentiu o medo crescer como uma sombra. Está na hora de pagar a conta, ele rosnou. Ergueu uma arma. Onde está a joia? Armando se virou, o pânico estampado em seu rosto. Você não vai levar nada daqui. A tensão explodiu. Um clima de batalha se instalou. Enquanto brigamos entre nós, estão aqui por uma razão e não podemos deixá-los. Era a voz de Mariana, cortante e clara. Precisamos agir. E nesse momento, o bandido olhou para Clara. Você é a chave. Diga onde está a joia ou pagará um preço alto. Mas ela tinha algo que ninguém sabia. Um plano secreto que Miguel tinha deixado. O que você quer dizer com isso? Clara disse, mantendo a voz firme. A coragem brotava em seu peito e o ar vibrava com eletricidade. Seu pai guardou segredos, Clara. Eu sei onde está. Neste instante, um som de ação ecoou e uma bomba explodiu na porta dos fundos. A casa tremia, mas no caos, uma porta secundária se abriu e um grupo de homens entra com um objetivo claro. É agora! Todos ao chão! Um deles gritou. Clara viu que não eram apenas bandidos, mas membros de um grupo mais organizado, possivelmente ligados a Miguel. Ninguém disse nada. O tempo parecia estagnar, enquanto a verdade lentamente se desdobrava. Clara percebeu que tinha que agir.
Ela correu até o local onde havia escondido o que sabia. Nesse instante, tudo mudou. A casa tremia e os homens mascarados começaram a brigar entre si. Uma energia pulsava e, em meio ao caos, a figura de Armando se destacou. Ele não era apenas o primo. Era uma parte fundamental dessa teia complicada de mentiras. E então, em um momento de pura adrenalina, Clara sentiu uma conexão profunda com a joia que guardava. "Mexam-se! Ela está aqui!" gritou, apontando para um local. O que ela fez naquele momento pegou todos de surpresa. A revelação não era apenas sobre a joia, mas o que representa. Não é sobre o que vocês querem, é sobre o que precisamos proteger. E se Armando estiver certo, então estamos todos em perigo. E nesse ponto, as perguntas inundaram a mente de Clara. O que exatamente era o legado de Miguel? Por que Mariana estava ali agora? Como a linha de relacionamento havia se perdido tanto? As respostas estavam prestes a vir, mas a tensão fazia o peito de Clara arfar como se cada respiração fosse a última. "Preparem-se para as consequências", gritou um dos homens, e o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. O que mais estava escondido? A única certeza era: até onde todos estavam dispostos a ir para descobrir a verdade que mudaria tudo. O que ela fez naquele momento pegou todos de surpresa. A casa tremia e os homens mascarados começaram a brigar entre si. Clara sentiu a adrenalina subir, o coração pulsando como um tambor. "Mexam-se! Ela está aqui!" gritou, apontando para o baú onde guardava a joia. O grupo de homens olhou com hesitação. E nesse segundo de distração, Mateus avançou, puxando Clara para trás. "O que você está fazendo?" ela gritou, mas ele não respondeu. Os bandidos, em um empurra-empurra, estavam se agitando, a tensão crescendo. "Não podemos deixar que eles a toquem", Lucas gritou desesperado. Armando, que antes parecia confiante, agora estava sem ação, cada vez mais nervoso à medida que a situação se intensificava. Então, no meio da confusão, um dos homens olhou para Armando e gritou: "Você prometeu que não nos trairia, Armando!" O tom de acusação cortou o ar e o olhar de Armando se transformou em incredulidade. "O que você está dizendo?" ele indagou, mas a dúvida na sua voz era clara. O homem continuou: "Sabemos sobre o que você esconde. Você tem lado, não é?" A revelação fez o coração de Clara parar. Estava claro que Armando não era o que parecia. Ele tinha um passado sombrio que se entrelaçava com a família dela. As cartas, a joia, tudo começava a fazer sentido. Mas antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou pela sala, fazendo Clara e Lucas se agacharem em um impulso. A bala acertou a mesa, estilhaços voaram e uma fumaça densa começou a ocupar o espaço. Clara sentiu o cheiro de pólvora e a urgência tomou conta dela. Armando, agora em pânico, gritou: "Isso não é o que parece. Estou aqui para proteger vocês." Mas a tensão explosiva não permitiu espaço para palavras. Os homens começaram a lutar entre si enquanto tentavam encontrar uma saída. "Precisamos fugir!" Mariana gritou, e logo todos se dirigiram para trás, em busca do caminho mais seguro. A cada passo que davam, o som de gritos e explosões crescia, e mais adrenalina inflamava Clara. Mas em um movimento súbito, Mateus agarrou o braço de Armando. "Se você estava com eles o tempo todo, eu não vou te deixar escapar." "Como você pôde me trair, Armando?"
O grito de Mateus fez Clara sentir um nó na garganta. Revelações a cada instante. E, de repente, a máscara de Armando caiu, revelando um homem consumido pela ambição e pela traição. Não se deixe enganar. A joia é apenas uma distração. O que eles querem é muito maior. Armando podia ser um traidor, mas havia um medo genuíno em seu olhar. O que ele sabia que estava fazendo? Chega! Clara gritou. A pressão a obrigava a agir. Se o que você diz é verdade, então precisamos resgatar o que ainda temos antes que seja tarde demais. Foi então que um novo ruído ecoou, desta vez vindo do fundo da casa. Uma terceira entrada. Alguém estava se aproximando. A porta se abriu e uma figura familiar emergiu da fumaça. Mãe? A voz de Clara tremeu, as emoções explodindo dentro dela como fogos de artifício. A mulher parou, com um olhar determinado, e aqueles olhos era como olhar no espelho. Clara, Lucas, vocês precisam ouvir. A verdade sobre a família ainda não foi revelada. O choque a deixou sem palavras. O ar ficou denso. Clara se sentiu como se o chão se abrisse. O que você está fazendo aqui? Onde você esteve? A urgência na voz dela era palpável. Eu estava cuidando de vocês dois. E agora é a hora de enfrentar o que foi escondido por tempo demais, disse a mãe. A firmeza na sua voz, desmentindo a fragilidade que Clara sentia. Então a atenção de todos se voltou para a mãe de Clara. Mas a revelação, em um instante, se tornou um grito sussurrado de lama. Uma pergunta cercando quem realmente estava no controle desta história. O que mais estava escondido sob essa teia de segredos? Enquanto todos olhavam nos olhos uns dos outros, o destino deles pesava como uma espada afiada. Estavam prestes a descobrir que o que era verdade pode muito bem ser uma ilusão devastadora. E cada escolha poderia levá-los a um abismo de consequências que nem mesmo imaginavam. Mariana parou de falar e o silêncio era palpável, como se o ar ao redor estivesse carregado de eletricidade. Clara estava paralisada, ainda tentando entender tudo o que sua mãe havia revelado. Até que, subitamente, um grito cortou o silêncio. Não deixem eles escaparem! Um dos homens mascarados estava à porta, ofegante e com uma expressão de puro desespero desenhada em seu rosto. Ele olhou para Armando, sem saber a quem seguir, e em um ato impulsivo, avançou em direção a ele. Armando levou um passo para trás, os olhos arregalados. Parem! Não sou seu inimigo! Mas suas palavras se perderam no caos que se instaurava na sala. Alto e correlato. Um segundo homem surgira ao lado do primeiro, e o clima de T. Isso não é o que parece. Nós não estamos contra vocês. Robustos, os dois homens interromperam a conversa, agora encurralados por um número maior de homens que tinha entrado. Clara estava atenta. O que estavam fazendo ali? E quem eram? Nesse espaço de confusão, outra porta se abriu. Um homem alto, com traços afiados e uma expressão impassível, tomou a dianteira. Sou o verdadeiro portador dessa herança, e vocês não podem me impedir. Ele falou com uma firmeza que gelou o sangue de Clara. Alguma coisa familiar naquele homem. Algo que evocou memórias profundas. Você é quem? Sua voz mal escapou de seus lábios, o coração disparado. Sou o irmão de Miguel.
E o que vocês pensam saber está prestes a mudar. O homem olhou para Armando com um desprezo visível. Você trouxe eles até aqui. Sabia que eles precisariam de proteção, mas você não teve coragem para se unir a eles. Não pode estar falando sério. Armando parecia estar à beira da loucura. Você nunca foi mencionado. A família estava unida. A desordem começava a se intensificar. O homem misterioso virou-se para Clara, sua expressão mudando para uma de profunda compaixão. Clara, eu sou teu tio Tobias, e o que Armando está escondendo, isso pode destruir a todos nós. O coração de Clara parou. O chão parecia se mover sob seus pés. Tio, como assim? A revelação fez suas emoções balançarem entre alegria e confusão. Tobias se aproximou então. Sua voz se tornava mais suave. Eu sou o legítimo protetor da verdade da nossa família. Miguel não era só um soldado. Ele fazia parte de uma sociedade secreta. E o que ele confiou a você, Clara, é muito mais do que essa joia. Clara ficou em silêncio, tentando processar o turbilhão de informações. Ela olhou para Lucas, que segurava a mão dela com força. Ele também estava em choque. E a joia? Lucas perguntou a voz trêmula. O que você quer dizer com essa sociedade? Tobias soltou uma risada amarga. A joia é mais do que um artefato. Ela contém um poder que deve ser mantido fora das mãos erradas. A tensão na sala subiu. As expressões dos bandidos mudaram. Mas antes que alguém pudesse falar, uma explosão surda ecoou de fora da casa. As portas e janelas tremeram e partes da estrutura começaram a ceder. Pedaços de madeira caíram do teto. Precisamos sair agora! Gritou Mariana, puxando Clara pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, mais homens entraram. Não só bandidos, mas agentes da lei também. Polícia! Todos ao chão! Um deles gritou. Gente se jogando no chão. A cena virou um caos. Entre gritos e tiros, Clara só conseguia pensar em tudo o que havia se desdobrado em poucos minutos. Se tudo isso era verdade, ficava claro que tudo que acreditavam até agora estava em risco. Essa história familiar estava mais entrelaçada com segredos e intrigas do que qualquer um poderia imaginar. Tobias se virou para Clara e Lucas, um olhar de desespero profundo. A verdade vem à tona, mas isso pode não ser o que imaginaram. Então ele desapareceu na multidão, sua expressão misto de medo e determinação. E nesse instante, Clara percebeu que a percepção dela sobre o que era a família estava prestes a ser completamente mudada. Vovó, o que fazemos? Lucas olhou para Clara, que agora tinha que tomar decisões que poderiam afetar a vida de todos. Errar não era uma opção. Um nó se formou na garganta dela. Até onde estavam dispostos a ir pela verdade? O futuro deles dependia dessa única escolha. O caos explodiu em um turbilhão de gritos e fumaça, enquanto Clara sentia seu coração disparar. Armando estava encurralado e a presença do homem que se dizia seu tio complicava ainda mais as coisas. Agora não é a hora de discutir família! Gritou Mariana, puxando Clara em direção à saída. O pânico se espalhou como um incêndio. Precisamos sair daqui! A joia! Precisamos pegar a joia! Clara se lembrou do objeto que poderia ser a chave para tudo. Lucas a puxou para fora, mas uma mão forte segurou seu braço. Era Tobias, com os olhos cheios de urgência. Você não pode deixar isso para trás!
pode ser a última chance de descobrir o que realmente aconteceu com Miguel. Mais tiro ecoou e a multidão começou a se dispersar. Clara olhou para Armando, que tentava se explicar. Eu não sou o inimigo, Clara. Eles vão atrás de algo que não compreendem. Sua voz estava repleta de desespero, mas os bandidos estavam em alta e a confusão só aumentava. Agora não é hora para confusões! Um dos homens mascarados gritou. Onde está a joia? Eu não a entregarei! Clara declarou, o medo sendo substituído por uma coragem nova. Todos olhavam para o pequeno objeto que poderia ser a salvação ou a condenação. E nesse momento, a mente dela formou um plano. Ela olhou para Lucas e, relacionada ao que sua mãe havia dito, a esperança surgiu. Lucas, se eles querem a joia, é lá que devemos ir. Clara sabia que tinha que ser firme. É arriscado, mas se a verdade estiver lá dentro, vale a pena. Com um aceno rápido, Lucas assentiu e a seguiu. Eles correram em direção ao baú escondido no canto da sala. O coração pulsava mais rápido que as pernas podiam acompanhar. Armando e Mateus trocavam olhares, sabendo que a situação estava prestes a explodir. Uma luz intensa refletiu no baú quando Clara o abriu. A joia agora parecia vibrar em suas mãos. Um brilho dourado envolveu a sala. Ela sentiu um calor envolvente. Isso é o que eles buscam. Mariana exclamou ao perceber o brilho. Os bandidos se agitaram, seus olhos fixos sobre o tesouro. E naquela fração de segundo, tudo aconteceu. Armando, que parecia uma sombra, avançou em direção ao grupo de bandidos. Parem! Eu sei o que estão procurando. Sua voz soou mais forte do que nunca. A joia não é apenas um objeto, é uma resposta. A multidão hesitou. E em um movimento rápido, Clara e Lucas aproveitaram a distração e deram um passo para trás, prontos para escapar. Mas Tobias avançou decidido. Se a verdade está lá, nós estaremos juntos a você, Clara. A tensão de momento se convergiu em uma missão coletiva. Mais uma explosão ocorreu e a casa começou a ruir. Todos sabiam que não podiam ficar mais tempo ali. Agora! Tobias gritou, apontando para a porta. O time se reagrupou e Armando, percebendo que perdera o controle da situação, começou a recuar. Clara e os outros se dirigiram para a saída e, em uma fração de segundo, a joia estava nas mãos dela. Vamos, por favor, ela exclamou, puxando Lucas e Mariana. Todos correram em direção à luz do dia, onde a liberdade os esperava. Do lado de fora, as sirenes da polícia começavam a ecoar e a multidão estava se dispersando. Mas havia uma convicção no olhar de Clara. Temos que encontrar uma forma de ocultar essa joia e descobrir o que é realmente. Conforme se afastavam da confusão, Clara sentiu um misto de alívio e apreensão. A busca pela verdade havia se intensificado. Agora, mais do que nunca, sabiam que o legado de Miguel não terminava ali. E assim, com uma nova determinação, Clara se voltou para sua família, com o peso da joia pulsando em suas mãos. A história não acabou. Isso é apenas o começo. Agora, a jornada de revelações e segredos estava apenas começando. Antes de irmos, saibam que esse é o momento de se conectar com tudo isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A sua voz importa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.